Castanha Pop. Começa agora mais uma edição do Castanha Pop. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos para as terras de Wakanda para falarmos sobre o para sempre. Porque Wakanda, minha amiga Jamile Cook, é para sempre, estou certo? Certíssimo, meu querido. Jackson Tavares na parada, do que nós vamos falar hoje? Já abri o programa falando deste filme que eu achei sensacional, apesar de eu não ser super fã de filme de herói, eu achei assim show de bola, um filme de guerra, na minha opinião. Mas o Wakanda... Diplomacia. O Wakanda é para sempre, né? Então, você já sabe o que vem por aí. Exatamente, eu sou Matheus Mascarenhas e hoje tenho a honra aqui de contar com a participação do Henri Barros, aí o criador do perfil do Instagram Claquete de Papel. Ele é cineasta, ele é editor e tá em Belém do Pará. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui no Castanha Pop. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Que bom que a gente pode falar um pouco mais de Pantera Negra, né? Que é um filme muito bom. Exatamente, é o Pantera Negra sem Pantera Negra, né? A gente já pode começar falando assim. Será que é golpe? Eu acho que é golpe. Harry Potter. Eu só me lembrei disso quando eu comecei a assistir o filme. É Harry Potter sem Harry Potter. Mas tudo bem. Mas deu certo, olha, Pantera Negra. Diferente do Harry Potter, deu certo. Deu certo. Eu tô me sentindo muito julgado nesse momento. A Jamile tá com um comportamento muito esquisito. A Jamile Cook é uma amante, né, De Animais Fantásticos? De Animais Fantásticos, não, de todo o universo de Harry Potter. Eu acho que ela é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta desse universo. Mas a outra coisa que eu sei que ela gosta muito é Pantera Negra. Certo, Jamile? Certo. Então... Controlando meu ódio agora, depois desses comentários. Não, vai rolar um episódio bom. Coitadinho. Começou o programa. E antes de iniciarmos o nosso papo, Jackson Tavares, tem mensagem dos nossos apoiadores? Tem mensagem da Universidade da Amazônia. Mande ver. Vamos lá, olha só. A UNAMA tem graduação presencial, graduação digital, especialização em MBA presencial, pós-graduação digital, à distância, mestrado e doutorado e cursos técnicos presenciais e à distância, Matheus. E a UNAMA tem a missão de garantir o aprendizado e experiência de qualidade. Nós já estamos no clima de Black Friday, porque a graduação presencial quem ganha é você e ganha 70% de desconto em todo o seu curso. Então, para saber mais, acesse o site unama.br e inscreva-se. UNAMA, excelência por natureza. Eu gosto da UNAMA. Eu gosto também. Eu gosto. Eu estudei aqui, sabia disso? É uma boa informação. Eu estudei aqui, sabia disso? Tinha um estagiário também na Rádio UNAMA chamado Matheus Mascarenhas. Era um bom estagiário. Um pouco maluco, mas... Essa maluquice que funcionava, né? Funcionava, era bacana, cara. Era divertido. Castanha Pop. Então vamos lá, vamos seguindo com o nosso papo sobre o novo filme, produção envolvendo o personagem Pantera Negra. Após muitas polêmicas, né, muitas dificuldades por conta da pandemia e, além de tudo, a morte do rei Chadwick Boseman, né, o Pantera Negra definitivo nos cinemas. Antes de começarmos o nosso papo aqui de fato a respeito da obra, eu gostaria que a Jamile fizesse um pequeno histórico a respeito do personagem Pantera Negra para mostrar a importância desse personagem tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Então, galera, o personagem Pantera Negra foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Foi lançado em julho de 1966 na HQ Fantastic Four 52, sendo apresentado na capa da HQ como, entre aspas, o sensacional Pantera Negra. E a história dessa HQ se desenvolve quando o Pantera, o super-herói, presenteia o Quarteto Fantástico com uma nave e um convite para conhecer o país natal do herói, o rei de Wakanda, T'Challa. E curiosamente, após o lançamento dessa HQ, surgiu o Partido Socialista Revolucionário Black Panther, ou em português, como a gente já estudou na época da escola, os Panteras Negras. O Wakanda, né, o país, a nação fictícia, fica localizada na África. E como eu já estudo sobre o Pantera Negra, sobre o Wakanda há um tempo, por conta do TCC, descobri um fato curioso, bem interessante a gente mencionar, que a localização de Wakanda nos quadrinhos, ela nunca é certa. Se você pega alguma das edições, ela vai se locomovendo, ela vai se movendo pelo mapa que a Marvel divulgou. Tanto que em Guerra Civil eles trazem mais ou menos uma localização precisa, mas a gente não pode definir, o Wakanda fica entre Uganda e outro país. Não, ela está sempre em movimento.
durante o... É dinâmico, né? Exato, É uma entre o maneira de continente despistar, né, africano. os inimigos. Isso. E nas lendas é dito que um meteorito trouxe o metal que é usado pelo seu povo para produzir tecnologia, o que vocês, todos nós conhecemos, o vibrânio. Este metal é o mais raro da Terra e é o desejo de muitas pessoas, o que deixa o Wakanda uma cidade que está sempre ali em alta, né? A galera quer invadir, a galera quer pegar o vibrânio para construir novos armamentos. Ah, entendi. Esse plot, então, já tinha desde sempre. Desde sempre. Na história. Sim. E olha só, a gente tá em 2022 e é o principal plot, inclusive, do novo filme. Exato. Interessante. Wakanda Forever, desde 66, mas escondendo o vibrânio dos capitalistas. É porque é um conceito que vale aqui, uma pausa, Jamília, na explicação, mas é um conceito do que é clássico. Exato. Né? O personagem em 66 foi criado pelo Stan Lee e Jack Kirby com determinada estética, com determinada história, e até hoje ele fica quase inalterável. Sim. Então, isso é um conceito de um personagem realmente relevante, um personagem que vive as barreiras do tempo. Eu acho que é uma coisa que é legal de pontuar. E foi bem legal, porque no primeiro filme, lá de 2018, eles... em 2018 não, no Guerra Civil ainda, quando é apresentado. A primeira aparição dele foi no Guerra Civil, 2016, né, o Capitão América. É apresentado que o primeiro Pantera Negra em questão no MCU foi o T'Chaka, né, o pai do T'Challa. E é exatamente o que acontece nos quadrinhos. A introdução do personagem foi com o pai do T'Challa, depois da morte dele. Por quê? Porque exatamente o Ulysses Klaue foi lá, invadiu Wakanda atrás de quê? Vibrânio. Exatamente o que eles trazem pro filme da Marvel e o que a gente está debatendo aqui. Muito bom, excelente adaptação. E é muito importante a gente mencionar que a introdução desse personagem nos quadrinhos teve um retorno muito positivo desde a década de 66. Porque a revista recebeu 3 cartas referentes a essa edição, né, esse quadrinho. Porque cada carta veio de um estado dos Estados Unidos de sociedade majoritariamente negra. E cada uma dessas cartas elogiava o personagem, a atitude e a representatividade que ele trouxe. Eram, de fato, novos fatores importantes na época, porque a gente não tinha esse debate tão vigente, tanto que logo depois veio aí o movimento dos Panteras Negras. A Marvel sendo Marvel, né? Ela sempre construiu personagens assim muito à frente de seu tempo, personagens muito humanos que pudessem conversar com toda a população. Toda a população. E sempre muito ligados a causas sociais, né? Se a gente começar a olhar muito o início da Marvel, ela sempre, pelo menos a Marvel moderna, né? Tipo, pós anos 60, a gente sempre teve muito essa carga, né? Tipo, X-Men com a questão de preconceito, Quarteto Fantástico, uma analogia à guerra espacial, corrida espacial da Guerra Fria, entre tantos outros. Ao né? mesmo tempo que Quarteto, por exemplo, trazia um conflito de família. Isso. Né? Então, humanidade... criatividade, eu acho que Stan Lee e Jack Kirby foi a maior dupla, né, dos quadrinhos. Essa ascensão, né, do Pantera Negra no cinema veio numa época aí que discussões raciais, políticas muito pertinentes, muito fortes, estavam acaloradas, né? Então chega a ser um herói como Pantera Negra, com essa representação importante, todo um símbolo dentro do cinema. Sim. As pessoas, digamos assim, que se identificam com a figura do Pantera Negra, do rei, entendeu? Poder assistir um filme como esse. E é engraçado porque, mesmo o personagem sendo muito importante nos quadrinhos há muitos anos, ele não era tão popular ao grande público quanto tantos outros que a gente fala. Só que ele automaticamente entrou muito rápido na mente de todos, sabe? Porque é um personagem muito bom. Sim. Mas além de ser um personagem muito bom, eu acho que ele escancarou uma coisa que a gente precisava. O filme veio no momento que era necessário. Tipo assim, o primeiro, né, que a gente tá falando no caso. Tipo, as pessoas precisavam daquela representação. A gente precisava quebrar um pouco da Marvel, sabe? Do que, querendo ou não, por mais que a gente goste muito, eles seguem uma fórmula. Então, no momento que eles conseguiram chegar, quebrar, trazer uma discussão política em um filme de super-herói, é um filme político para super-heróis. E além de trazer o afrofuturismo, que era um movimento que já estava rolando na literatura, nos quadrinhos, e trazer isso para um filme de grande orçamento, o primeiro filme tem uma importância que a gente nunca vai conseguir falar aqui tão rápido, sabe? Porque vai ser um filme que vai ser estudado ainda por muito tempo. Inclusive quebrou barreiras para premiações, certo, Jamília? Exatamente, é o que eu vou comentar agora, como tu bem pontuou, né? Foi somente em 2018 que o herói ganhou seu próprio filme, tendo aparecido, como eu falei, pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil lá em 2016. E assim, esse filme de 2018, ele foi composto por um elenco quase que completamente negro. Esse marco que tu tá colocando aqui pra gente revolucionou o cinema, foi muito importante, necessário a representatividade. E foi algo raro em Hollywood.
por conta de ser um mercado audiovisual conservador e muitas vezes até racista. Eu me lembro vale a que pena principalmente colocar. o Will Smith brigava muito por Sim. isso, né? Sim, verdade. Por mais inclusão nas produções. Perfeito. Esse longa recebeu 7 indicações na 90ª edição do Oscar, como melhor filme, melhor trilha sonora original, melhor design de produção, melhor canção original, melhor figurino, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Além de se tornar o primeiro filme de super-herói a ser indicado a concorrer na categoria principal do evento de melhor filme. Isso foi um marco. Muito pesado. Muito, isso é muito importante. Pessoa de anos, quase 100 anos de academia, de celebração do Oscar, seu primeiro de super-herói. Cara, o menino lá, o diretor, tá aqui, o Ryan Coogler, tem muita história pra contar. Perfeito. Já começa por aí. Eu gosto muito E do apesar trabalho. dele ter começado, assim, há poucos anos atrás, né, a dirigir esse tipo de filme, ele já começa muito bem. Então, Sim, a história dele Eu no gosto do futuro trabalho dele. vai ser bem interessante. E o Pantera Negra foi premiado com 3 de suas 7 indicações, como melhor trilha sonora original, melhor design de produção e melhor figurino, porque, pelo amor de Deus, aqueles trajes espetaculares. Eu me A lembro, Ruth Carter merecia já há muito tempo esse prêmio de figurino. eu me lembro quando eu era criança que a primeira vez que eu vi o Pantera Negra por meio de animações e depois nos quadrinhos eu ficava pirando no visual dele. Era sensacional, era simples, efetivo, direto e ao mesmo tempo cheio de poder. Né? Vibrânio, uma roupa impenetrável, uma pantera, Uma selvagem. armadura, né, cara? E Uma todo o... É sensacional. E todo o visual de Wakanda, desculpa, era muito difícil de adaptar. Porque, assim, ela já foi interpretada diversas vezes por escritores e desenhistas brancos nos quadrinhos. Então, quando o Ryan Coogler conseguiu abrir isso, e como eu falei, do afrofuturismo, se basear naquilo, no tradicional, e mesmo assim conseguir colocar a tecnologia de uma forma tão eficiente quanto ele colocou, foi, enfim, revolucionário mesmo. A gente acredita que aquele país é vivo, a gente acredita que aquele país não foi visto por um colonizador para tentar impor os costumes ocidentais. Então, tipo, eles conseguiram fazer um visual muito, muito efetivo pro filme, que mereceu muito figurino também. E principalmente um outro que eu gosto muito foi o de trilha sonora que ele levou. Porque toda a trilha sonora desse filme é baseada em trilhas clássicas, em música tradicional africana. Então, pontos muito altos para esse filme. Uma produção muito boa, muito estudo Sim. envolvendo. Eu acho muito legal todo o trabalho que é feito com o filme do Pantera Negra. Sim. E vale dizer que depois disso, né, por que em 2022 a gente não tem o T'Challa na obra? Chadwick Por que, Boseman. Jamil? O que aconteceu? Infelizmente, o ator Chadwick Boseman acabou falecendo. O que causou... Nossa, aquilo ali, Hollywood entrou de luto, os fãs entraram em luto. Foi uma grande perda, né? Em todos os sentidos para a comunidade. Em 2020 ele morre por conta de um câncer no cólon. E esse câncer havia sido diagnosticado em 2016, inclusive ano da primeira aparição dele como no Guerra personagem. Civil, né? E eu tenho visto muitos memes na internet reforçando isso, que ele foi um herói. Né? Ele lutou, o Chadwick, ele lutou contra uma doença para representar um herói que mudou muita coisa na produção de cinema, na forma que muitas crianças, na forma que muitas pessoas podiam se enxergar nas telas. Inclusive, pelo papel dele em A Voz Suprema do Blues, né? Ao lado da Viola Davis, muita gente pensava que ele ia levar o Oscar póstumo como o melhor ator, né? O filme tem seus problemas, mas o trabalho que ele fez realmente é de destaque. A gente vê já um Chadwick Boseman muito mais impactado, debilitado por conta da doença. Então, o início do programa, a gente fez essa recapitulação de quadrinho, filme, o Chadwick, que fez personagens muito importantes da história negra norte-americana. Então, aqui é a nossa homenagem para ele, o grande rei Chadwick Boseman, que inclusive também é homenageado em Wakanda para sempre. Uma salva de palmas para ele. Levar em conta também, por ser um filme comercial, por ser um herói que não era popular nas telonas, tinha que ser um ator carismático. Chadwick Boseman era carismático. Muito talentoso. A equipe de produção desse filme pensou muito bem. Ainda no próprio Capitão América, né? Pra inserir, tinha que ser um ator carismático. E é o que ele era. Ele era um ator carismático, ele era simpático, atendia os fãs. Então foi uma escolha muito acertada. Castanha Pop!
Então vamos aí para Wakanda para sempre, vamos falar sobre essa atual produção que explora o universo do Pantera Negra nos cinemas. Jackson Tavares, você tem a ficha técnica aí com você? Tem a ficha técnica, olha aqui Arrase, sempre. arrase. Pantera Negra, Wakanda Forever, Wakanda para sempre, fica a sua escolha. Ano 2022, duração 161 minutos, direção Ryan Coogler, roteiro Ryan Coogler e Joe Robert Cole, distribuição Walt Disney, gênero, herói, fantasia, ação, aventura e eu defino como guerra também. Orçamento 250 milhões e só de bilheteria ele já tá batendo 2 bilhões, então é muita coisa. Sinopse: após a morte do rei T'Challa, a rainha Ramonda, Shuri, Baku, eu acho que é M'Baku. M'Baku, eu não sei M'Baku. pronunciar, eu não sei pronunciar. M'Baku. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Perdão, não sei pronunciar esses nomes. M'Baku. Não sei Burro, dá pronunciar o 0 pra ele. da Nai também. Me ajuda aqui, Jamile. Onde? Que burro, dá 0 pra ele. Aqui. Okoi. Okoi. Lutam para proteger a nação fragilizada de outros países, né? De outros países que querem invadir, né? Só a nação, a Wakanda. Enquanto o povo da própria Wakanda se esforça para continuar em frente nesse capítulo. A família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia, integrante dos cães de guerra. E meio a isso tudo, Wakanda ainda vai ter que aprender a conviver com a nação debaixo d'água, Talocan. E seu rei, o Namor. Isso se eu não souber... Eu acho que Namor. todo mundo sabe quem é Namor agora. Namor, Esse todo é mundo um sabe. dos primeiros É o pontos. Aquaman, só que melhor. Não, peraí. Eu sou um dos 4 fãs de Aquaman, sabe? Contando com a mãe e o criador, então peraí. Começou, meu Deus do céu. Henri, comigo aqui, nós somos 5 fãs de Aquaman. Olha aí, Mas eu não tenho como defender o Arthur nesse caso. Não, Fica sim. muito difícil a competição. Eu falei, pô, o namoro é melhor que o Aquaman, cara. Inclusive, vamos começar a partir desse ponto. Namor? Namor. Eu gostei muito do filme, eu começo dizendo isso. Gosto muito, inclusive prefiro o segundo filme do que o primeiro. Só que acho que eu ia gostar mais ainda se fosse um filme de apresentação solo do Namor. Eu acho que o Namor em muitos momentos acaba roubando muito a tela. É um personagem muito bom, na minha opinião, que tem uma história muito bem feita, o que acaba deixando o filme mais rico. Mas eu tive esse probleminha no começo. Eu até conversava muito com o Jackson no cinema, eu virava pra ele, assistimos juntos o filme. Virava, Jackson, eu tô do lado do Namor. Eu tô errado? Eu falei pra ele também, cara. Eu tô errado ou o filme ele me levou a acreditar nisso? Era pra ser isso mesmo? Cara, O que vocês acham? se eu fosse habitante Assim, de lá... eu achei engraçado tu falar, né, que o Namor merecia um filme solo. Eu até acho surpreendente que o Namor nunca teve um filme solo, porque, na verdade, ele foi um dos personagens originais da Marvel. Dos mais antigos, é, né? Não, cara? não só dois mais. Ele é talvez o mais antigo. Existe uma teoria que na primeira edição de revistas apresentando heróis da Marvel tinha o Tocha Humana original e o Namor. E existe a ideia que o Namor possa ter sido criado antes e depois o Tocha Humana junto e lançar essa revista onde o Tocha Humana era um robô e tal. Então era outra história, né? Só que o Namor, ele foi muito meio que colocado de canto pela Marvel por muitos anos. Nos anos 90, principalmente, que é É um uma personagem era... tão legal. Pois é um personagem que ele é né? muito É. rico. E nos anos 90, no quadrinho, a gente, que já é uma década muito complicada pra fãs de quadrinho, acho que a gente poderia ficar falando horas Anos mal dos 90 no quadrinho a gente pula. Anos Exato. 90 foi... A gente foi- já Mas aproveita o eles Hellboy. conseguiram, deixar... 90. Peraí, e Spawn também. Mas, Pô, tá tudo bem. Olha, apesar de muita gente não gostar do filme do Spawn, eu gosto, eu comprei o Blu-ray e assisto não julgo, toda eu vez que gosto. É um filme horrível puder. que eu amo. É um filme Mas, horrível que eu amo. Namor. Tava assistindo ontem, só pra esclarecer. Com a dublagem do SBT ainda. Eu gostei muito e, assim, o Namor tem um universo... É uma piada É lá. interna, nossa. Sim, o Namor, ele tem um universo muito rico que é colocado no filme, de certa forma. A Namora, a Tuma aparece no filme. E eu gosto dessa ideia dele porque no próprio quadrinho tinha, quando ele é tratado como vilão, que em vários momentos ele já se declarou como, até anotei aqui, ecoterrorista contra a raça branca. Então, tipo assim, eles conseguiram levar isso pro filme, de certa forma, conseguiram adaptar isso muito bem. E a adaptação de tu colocar ele como um personagem
Meu Deus, é mesoamericano, indígena mesoamericano. Então, tipo, foi uma adaptação boa que não tava nos quadrinhos. Por mais que ele sempre tenha sido tratado como um personagem não branco, essa afirmação e conseguir levar isso da arte também foi uma coisa muito positiva. E um personagem mutante também, né? Então ele Isso. carregava essa questão... E isso, inclusive, ela foi colocada só dos anos 80, 90 no quadrinho. Ele não era tratado como mutante. Isso foi um antes. retcon, certo? Foi um retcon, assim como a origem dele, de ser uma mãe humana e o... Não minto. E o pai Atlântico. Aí, tipo, mudaram até muita coisa do Namor. Não tá exatamente no filme, por causa do filme do Aquaman. Porque, tipo, não lançaram é. antes. Por mais que o Namor venha antes no quadrinho. Eu me recordo que a Jamile perguntou pra mim se a origem dele tava bem adaptada Mais ou menos. nas telas. Aí eu me lembro que eu virei e disse, nenhuma vírgula, mas o filme tá muito legal. Não, Mas eu exato. gosto desse cara, Não, cara e aí. eu sou do Vou virar time que a soldado gente não dele. precisa exatamente adaptar o quadrinho mais. O próprio cinema se sustenta se só. você consegue transmitir a ideia, eu Isso. acho... Não, e assim, eu gosto, Adorei as óbvio... asinhas do pé dele. Ah, perfeito. Não, e isso é um outro ponto positivo. Como eles conseguiram Eu pensei que eles colocar iam tirar. esse cara com as asinhas no pé que voa de sunguinha verde conseguir ser boa, né? ameaçador. Semi-nu. E cara ficou... semi-nu voando por cima de Wakanda. Então, tipo, Namor, eu achei que foi um dos altos pontos do filme, por mais que eu tenha algumas críticas que a gente pode falar depois. Legal. Eu sou o cara chato. Sobre o motivo da guerra. Mas, o Namor, perfeito, nota 10, palmas, parabéns. Adorei. Vocês gostam também do Namor, né, Jamile, né, Jackson? Sim. Gosto do namoro. Amor, né? Tem tudo a ver. É um menino sem Um amor. menino sem amor. O menino... Ai, tu lembrou uma coisa que eu não gostei. Han Solo Feelings. Enfim, vai. Desculpa aí, Henri, foi mal. Então, se a gente pode dizer que o Namor foi um ponto positivo, por que a gente não vai pra um ponto talvez negativo? Né? Já pra gente gerar uma polêmica, talvez. Vocês gostam da Shuri como protagonista do filme? Talvez a minha opinião seja impopular, mas eu gosto. Gostas da Shuri? Gosto. Por quê? Não. O Jamil já me olhou de uma maneira assim, muito que ela olhou assim. Não, pode falar, fique à vontade. Por que tu Eu gosta tenho dela minhas como protagonista do opiniões. filme? Deixa eu só pegar uma chapa de metal pra botar aqui antes que eu seja agredido. Tem um parágrafo todo da Shuri, Tem então gente vamos lá. que tem uma galera que tá me atacando, sabe, nos grupos de WhatsApp aí, do Castanha Pop, mas enfim. Cara, eu gosto da Shuri porque ela evoluiu muito. Ela no primeiro filme, ela era só a irmã inteligente do Rei T'Challa. Aí não. Uma aí série ela... de kick, Isso. né, praticamente. Nesse aqui, ela tomou, digamos assim, a frente de Wakanda junto com a mãe. Então ela se mostra uma pessoa muito mais, digamos, imponente. Deixa de ser aquela menininha, né? Irmã do Pantera Negra, que tá lá pra ajudar, todos os Huawei, tecnologia, e toma a frente do comando do reino de Wakanda. Ela se torna a regente a guardiã, de e Wakanda. se torna Pantera Negra. De uma maneira um pouco esquisita, mas se tornou. Eu gosto mais da personagem nesse segundo filme do que nas outras obras que ela tinha aparecido na Marvel. Ela não tá como uma menininha igual o primeiro, né? Não, ela não tem mais aspectos de criança. Inclusive, Deu um up, Inclusive, isso é utilizado dentro do próprio filme, essa narrativa de que ela não é mais uma criança, ela é uma mulher, ela é uma soberana. Só que talvez seja muito difícil comparar, mas isso foi inevitável pra mim, de igualá-la à mesma imponência que tinha o Chadwick sim, como aí já personagem. Com certeza. Ele já é anarcopanquismo. Eu não acho que é talvez correto olhar por esse lado, mas isso foi uma coisa que eu não pude fugir ao longo que eu vi a tela. E mesmo o confronto dela e o Namor, em alguns momentos eu não sei se eu tô acreditando nisso. A minha suspensão de descrença não tava muito ok nesses momentos de confronto, mas eu gosto muito dos diálogos, da participação que ela tem, inclusive com o Killmonger, né? Uma participação especial do Michael B. soltar Jordan. spoiler? Pode, é à vontade. Eu já tava me segurando aqui. Não, é à vontade, aqui a gente pode conversar. Ela tem muita. Ela se sustenta muito nos valores que o irmão dela passou pra ela, né? Cara? Eu gosto muito disso, eu Isso gosto é. de como a personagem é desenvolvida. Jamile, Pra mim é suficiente. tu acha que a Shuri funciona nesse filme? Como Pantera Negra? Olha, bora lá. Eu admito que eu estava torcendo pra outra pessoa ser a Pantera Negra. Esse é o ponto. Eu estou no seu time, inclusive, também. Eu tinha ainda um pouquinho de esperança, porque assim, nos quadrinhos tudo bem, a Shuri assume o manto de Pantera Negra, porém, no MCU eu fiquei assim, cara, coloca a Okoye, por favor. Aquela mulher, ela defende a Wakanda com a própria vida. Tem uma cena muito marcante do Tem tudo primeiro a ver filme. com o que é ser Pantera Sim, Negra. perfeito. Aquela mulher é maravilhosa. Primeiro filme, o marido dela fala, você me mataria, meu amor,
por Wakanda sem hesitar. Então aquilo ali, essa mulher, Isso pra é mim... retomado nessa segunda obra de pra novo. mim ela é a Pantera Negra. Aquilo ali, a Okoye deveria ser a Pantera Negra, sabe? Até porque a personagem teve, ao meu ver, muito mais destaque que a Shuri ao longo da trajetória dentro do MCU. Muito, vale. Ela tá lá em Guerra Infinita, ela tá lá em Ultimato. Na série do Soldado Na Invernal. série também, perfeito. E o que dá a entender é que após o blip, né, provocado Sim. pelo Ela continua Thanos, viva. Ela continua viva. E é ela que fica ali... responsável Sim, pelo perfeito. território de Wakanda. Então eu tive que aceitar que não foi ela, né? Fiquei triste. Mas foi legal. A Shuri, gostei do desenvolvimento, o amadurecimento, como vocês pontuaram. Mas, a meu ver, ainda faltava alguma coisa, sabe? Ainda faltava algo mais. Também sinto. Eu posso até Porque complementar ela é magra, uma coisa. Fique à vontade. É porque eu Magrinho. concordo, eu tava torcendo muito pra Okoye, mas também o filme tinha duas personagens que eu acho que ele poderia transformar em Pantera. E é como eu até falei antes, o filme não precisa sustentar mais no quadrinho. Infelizmente ou felizmente, eu acho que são duas mídias diferentes e a gente vai consumir. Eu acho que o pensamento preciosista que a gente tem de tá igual ou não tá... Eu não gosto disso também, não. Isso é uma nostalgia vazia. Eu também não Mas curto. É um filme bom. Pois isso. enquanto... Só que detonou Thor Ragnarok aí, tá me ouvindo, né? Enfim, a Okoye também poderia ser uma ótima personagem pra assumir o manto. E eu acho também que o filme tem uma grande atriz que ele tá perdendo a oportunidade, que é a Lupita Nyong'o. É verdade, perfeito. Tipo assim, a Lupita Nyong'o, na real, como um todo, eu acho uma das atrizes mais largadas em Hollywood. A mulher chegou, ganhou Oscar e tá aí, tipo, Sim. fazendo coadjuvante em seus filmes. Eu acho isso revoltante, Lembra saca? dela naquele filme, Então, a Rainha do Catuê, né? Sim, e eu amo ela em Us, por exemplo. Ela se mostrou uma Isso. grande atriz. Isso. E, cara, já que a gente pode falar de spoiler, a pessoa que carregou o filho do T'Challa consigo, a pessoa que, tipo, também perdeu, é a Isso pessoa é que muito tem um importante. luto. Tipo, além dela ter um porte físico, que ela lutava sem nem ter erva coração em várias cenas do primeiro e nesse segundo, e não terem trabalhado com ela, e tu coloca aí, eu sei que a gente tem que separar o filme do mundo real. Eu gosto toda vez que ela entendo, aparece sabe? em cena. Sim. Eu gosto de todas as cenas E são que ela pouquíssimas participa. cenas, eu fico pé da vida com isso. Mas pelo amor de Deus, Letitia Wright, cara. Sem comentários. Não, sério, tipo assim, eu fui ver o filme Tava duas esperando vezes. essa hora. A primeira foi muito difícil de separar, mas na segunda eu fui, não, vamos leve. É a Shuri, não é a Letitia. Aí, mano, não dá. Fica difícil mesmo. Tipo, comentário transfóbico, antivacina, tanta coisa. Isso foi uma das crises que o filme passou, inclusive. Sim, é um filme puta amaldiçoado, na real, saca? Tipo assim, enfim, a morte do Chadwick, a pandemia, a Letitia Wright, sabe? Ela sofreu acidente durante a gravação do filme, numa das cenas de moto dela. Então, tipo, foi um filme que parece que... Enfim, é muito difícil de julgar esse filme. Eu ainda não falei sobre gostar ou não gostar, né? Por mais que eu tenha gostado do filme, eu acho que eu levo muito em consideração a questão do... É um milagre esse filme existir. Ponto, sabe? Porque senão talvez eu até seria um pouquinho mais duro, talvez, com algumas coisas nele. Mas, tipo, ele é um filme que bom que ele conseguiu existir, mas ele teve essas falhas. A Letitia Wright como Shuri não me desceu no segundo filme, sabe? Eu gosto do arco dela, mas é muito difícil tu pegar uma personagem... Assim, eu senti muito o roteirista no filme, entendem? Sabe? Tipo assim, eles não tinham desenvolvimento só da Shuri. Foi o que o roteirista quis pra aquele filme, pra transformar ela em 2 horas em Pantera Negra, sabe? E mesmo assim, por mais que a gente tenha um consenso que a gente gostou, eu vi muitas pessoas que não compraram a ideia. Se transformou na Rainha de Wakanda, se transformou na Vingadora do Pantera. Então, teve muitos elementos realmente que foram inseridos na personagem para que ela se tornasse a protagonista, de fato, da obra. Sim, sim. Porque até então, não... Enfim, não eram os planos originais, né? Sim, Mas tinham que fazer alguma coisa, então... Eu acho que eles fizeram um bom trabalho, o menino, o Ryan Coogler e o Joe Robert. Eu acho que ele tá dirigindo melhor do que no primeiro. Eles... Ele amadureceu muito. Eu prefiro pegar, contar toda essa história, justificar a morte do rei lá, enfim. Eu acho que eles tiraram sangue, assim, deram sangue deles pra adaptar esse roteiro. Vocês sabem do que eu lembrei? Logo que a gente começa a assistir o filme, eu lembro muito de Top Gun Maverick. Porque o Top Gun Maverick, ele leva a doença do Val Kilmer, né, de certa forma, pro personagem do Iceman. E retrata isso na obra. Isso acontece também no filme de Wakanda para Sempre. Eles levam a morte do Chadwick para o T'Challa na obra, né? Eles não precisam explicar.
o que tá acontecendo. A gente pode completar. A gente já sabe, né? Mas a gente entende que é uma homenagem, é uma forma de você fazer uma comunicação na linguagem, ser um tributo. E, inclusive, eu acho que essa é uma boa sacada de tirar o nome Pantera Negra do filme. Não, ele coloca Wakanda para sempre. Não, o nome do filme é Wakanda pra sempre, né? Não, o nome do filme é Pantera Negra, Pantera Negra. 2 pontos, Wakanda pra pra sempre. sempre. Então é Não, isso. mas é que eu digo, dá Então é mais isso. peso Ao subtítulo. ao subtítulo. Isso que Tanto eu que quero os falar. posters, o que tá em destaque é o Wakanda pra sempre. Verdade. Tu vê no fundinho, tá lá, Black por isso que eu achei, Panther, mas... sim, sim. Wakanda pra sempre. Tipo assim, mas é Pantera Arial Negra. 6, Pantera Exato. Negra, Comic Sans 40, Pantera... Exatamente, Wakanda é pra dar o peso na história, na homenagem, no povo, na nação. Pela primeira vez no universo Marvel a gente tem uma nação que pode bater de frente com Wakanda, Sim. que é Talocan. Então, um filme amaldiçoado, eu acho que você, Henry, definiu muito bem. Talvez esse filme nem tivesse saído do papel se não fosse o grande sucesso do Cara, eu não primeiro. acreditei quando eu vi, saiu o trailer, como assim? Sim. Eu Saiu tava mesmo, desacreditado. Você até que já tivesse arquivado todas as filmagens. E falando de Talocan, vou soltar mais uma coisa que eu pensei assim, que também eu nos primeiros dias eu não tinha nem decorado que era Talocan, porque pra mim aquilo era ambientação. Atlantis. Não, era Atlantis, no quadrinho é Atlantis, também, saca? Atlantis o tempo Sim. E todo. mudaram por causa de Aquaman. Tipo assim, esse filme mudou muito por causa de Aquaman. O Márcio me falou que não gostou dessa ambientação do Talocan. Eu já gostei. Eu gostei muito da, tipo assim, café ficou com original. leite. Na verdade, o Márcio, eu o ia Márcio destruiu comentar, muita mas- coisa. Na verdade, o Márcio destruiu muita coisa nesse filme, mas ele gostou. Eu gostei muito de como, tipo assim, como a gente tá falando, essa apropriação do mesoamericano, sabe? Do, tipo assim, ficou uma coisa do que só uma cidade subaquática comum, sabe? A ideia do sol lá dentro e tudo, tem umas cenas maravilhosas. E que trilha, Mas- né? Na apresentação de Nossa, Talocan. sim, concordo. Assim como a Adoro trilha, essa cena. eu gosto muito como eles fizeram vários símbolos, né? A mão aberta como concha, tipo uma representação... Tipo assim, eles têm muitos paralelos com Já a comecei a me Muito. arrepiar aqui. Isso é muito bom, O muito diretor até falou sobre isso, que eles fizeram uma pesquisa sobre essa representação desse Sim, símbolo da Talocan, concha. Quando a né? gente for bater Muito a foto bom. pro episódio, a gente pode fazer Faz a metade conchinha. com o símbolo de Wakanda Eu e faço de metade com a Wakanda. Eu vou fazer conchinha Wakanda, gente. de Talocan. Ah, como o Jackson e eu somos Mas- time namoro. Uma coisa que eu ia Pelo falar... namoro, a gente faz, é. Ai, criança sem amor, isso não me desce. Mas sem uma amor, coisa não, que eu Crepúsculo, vou... Eu queria discutir, na verdade, porque eu não tenho uma opinião formada, mas eu particularmente não gostei. Por que a guerra no oceano, gente? Se eles são da água, pelo amor de Deus, num barco! Verdade. Tipo, pelo amor de Deus, Também. vocês levam um barco pro meio do oceano, vocês... Caindo na água, vocês morrem, sabe? Sabe aquele meme do... Isso mostra do- que eles são mais que tudo, são mais fortes que Não, tudo. Isso daí é uma prova Isso do que mostra ele tava que- falando do roteiro. Mostra que Sim, o roteirista sim. quis dar um fim logo naquela O roteirista parada. ele não mano. sabia mais como desenvolver e colocou tudo pra ele, porque realmente não faz sentido Não faz, em nada não da construção faz. do filme. Pareceu pra mim um meme do 300 de Esparta. Exato. Ô, Leônidas, você tá doido? 300 contra Eu não quantos? quis comentar isso lá contigo na hora. Ambiente de desvantagem. Não, me incomodou muito essa cena. E tu falou do roteirista. Eu não quis comentar contigo isso na hora, mas eu falei, eu ia falar, Matheus, esse roteirista não tava mais a fim de escrever o filme nessa hora. Acho que ele queria ir pra Não, casa o- ver o- Netflix, o- não sei. Disney Plus, que é da Marvel. Ainda mais um roteiro de, sei lá, de 2 horas e 41. É, eu o roteiro acho, pra sempre. eu acho, assim, muito tempo pra esse tipo de filme. Eu Roteiro achei que pra não... sempre. Um roteiro É, pra tu sempre. comentou isso no cinema. Eu Eu achei muito assim, longo. muito longo pra Eu proposta concordo. desse filme. Não, e o que me deixa triste é que é um filme longo e que não soube desenvolver todos os conflitos. Ele coloca muitos conflitos muito bons, mas eu achei que ele não E fechou. demorou, né, pra Tipo, ter um grande... sim, ele é um filme que tu sente as 2 horas e 40 nele, É. sabe? E aí eu fico triste vendo um roteiro tão longo e uma guerra no mar no final. E tipo assim, a Hiri, por exemplo. E a Shuri A batendo de Hiri. frente com o Namor. Assim, aquela já não me incomodou muito. Eu a achei- lutinha final até que Eu achei me muito agradou do mais que a do contexto, primeiro. do contexto, do contexto, do contexto, Ah, não, sabe? sim. Muito específico, Porque, assim, eu não sei. O único problema, se eu colocar numa balança, só tem uma coisa que me incomoda no primeiro filme, que é o boneco de CGI no final, naquela luta. Sim, isso me Tipo, incomoda. Play 2. Isso, exatamente. Play E 2. nesse filme, a luta final eu já achei mais emocionante. Tu sente a carga. E de curiosidade, lá vai o chato do cinema soviético. Tem um filme soviético de 85 chamado Vai e Veja, que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. É um cara que tipo, se afastou da guerra e foi voltar para a União Soviética e viu tudo o que aconteceu lá. E o final do filme, ele vê a foto de Hitler, ele aponta uma arma e começa a atirar na foto, como se ele estivesse descarregando toda a dor da guerra.
e aparece várias cenas da Segunda Guerra de trás pra frente. O Ryan Coogler refez essa cena no filme, no final, naquela cena dela com a lança com o Namor. E eu achei incrível, é Marvel gostei referenciando o cinema soviético. Mas eu Amém. gostei muito dessa narrativa dele, Sim. porque nessa etapa do filme eu já tava muito parecido com o Jack, eu já não tava mais gostando da direção dele. Sim. Tava truncada a narrativa, na minha opinião. Sim. Tava truncado. E aí quando ele faz essa sacada, eu falo, tá certo. Eu adorei. Ele vai salvar tudo no final utilizando um bom cinema. Gostei disso. Graças a Deus aí, pelo menos não. Eu não senti tanto essa demora como vocês, porque eu tava ali, meu TCC, eu tava ali sonhando. Pois é, você achou mágico, né? Eu achei Tudo. mágico. Eu não- Certas cenas lá que aparecia a Jamile. Bora, galera! Olha aqui, isso aqui. Levantem, gritem! Foi eu que fiz o pessoal bater palma, porque eu não conseguia gritar, eu tava sem voz nesse dia. Aí eu, meu Deus, ninguém tá fazendo nada, bora. Aí eles também, aí foi a Aí galera eu fiz conversando. assim, É um filme lindo, né? Coisa de espetáculo, fangirl, nossa. coisa de fangirl. Não, mas é aquele Não julgo, conceito. não julgo. Mas é aquele conceito, aquela fala de vamos assistir esse filme no cinema. Eu concordo Perfeito. plenamente. Cenas maravilhosas, feitas pra telona mesmo, gostei muito. Sim. Nossa, a paisagem de Wakanda, aquilo ali tá um espetáculo. Sim. E sem contar, tu falou do teu TCC, da questão, eu não sei o tema exatamente. Biodiversidade de Wakanda, focando na geomorfologia, a paisagem. Tem uma coisa conservacionista, o teu TCC também, né, Jamile? Por quê? Eu entendi isso no teu Tu leu pra projeto? Li. Ah. Eu achei conservacionista também. Foi? Sim, conservação de natureza. Ah, sim. Tu entendeu conservador. Isso é já ia- tipo, já isso ia- é preservador, isso é preservação. Já tava aqui. E eu Preservação. ia falar Sim. até dessa questão Já geográfica. tava pronto pra me atacar, já. Já. Tipo, não muito da questão como do teu TCC exatamente, mas falando de geografia política, eu gosto muito como esse filme, tipo, logo na primeira cena da questão da ONU e toda a importância que ele mostra de, gente, se fosse Estados Unidos com aquela tecnologia, já era, saca? Tipo assim, então eu gosto muito dessa abordagem, por mais que eu ache que poderia até ser mais abordado, tipo, eu gosto como ela foi feita no filme, essa questão geopolítica ficou muito interessante e muito atual também. E é uma metáfora também ao que aconteceu, a própria história, né? Se você tem uma nação extremamente poderosa, Sim. que é Wakanda, com um mineral muito bem quisto pelo resto do mundo, o que os outros países fazem? Vão lá, tentam invadir, tentam pegar aquele mineral. Parece que aconteceu já na vida real, né? Acontece. Será que aconteceu, gente? Será? 1.500, deu uma coçadinha aqui. Não é? Mas, tipo, Então eu acho acontece muito até interessante hoje. como isso é colocado Isso. e no sentido de ser um filme de guerra, né? Como o Jackson falou no começo da ficha técnica, propriamente sim, eu prefiro as cenas diplomáticas, de diálogo, inclusive do filme, do que várias cenas de ação. concordo. É isso que a gente conversou também, né? Um filme meio diplomático. Tava gostando do filme, acho que foi sim um filme Político, longo, mas eu gostei teria ficado disso. mais tempo se tivesse mais diálogo. E, gente, só no cinema mesmo, depois que o cara destruiu, matou um bando de gente no país, aí todo mundo, não, perdão, Sim. sabe? Porque, tipo, É. infelizmente a gente Matar a sabe rainha, cara. Pois é, matar a rainha, inundar a cidade, tipo assim, só em filme. Mas que bom que existem esses filmes pra aquecer nosso coração, né? Eu questionei, se fosse eu... E ele de eu tinha fato metido aquela lança acreditar, dele, cara. e ele de fato acreditar que o Wakanda vai ser um parceiro no futuro. Sim, sim. Eu acho que a Marvel, ela ganha colocando o Namor como um bom personagem, agora falando no sentido de universo. Concordo. Mas eu acho que a Marvel também tem um probleminha aí de colocar Talocan, uma nação extremamente poderosa, também. Eu não sei como isso vai ser trabalhado em próximos filmes. Porque eu vejo eles contracenando perfeitamente com o povo de Wakanda, acho isso fenomenal. Mas e aí? Quem mais pode atuar junto do povo de Talocan? Né? A Marvel, Kevin Feige que se vire. Sim. Né? Eu Isso- acho isso- que ele vai se virar muito bem. eu acho que ele consegue, isso agora é com ele, mas é um problema que eu penso a nível de universo. Você está ouvindo Castanha Pop. A gente pode concordar que o filme todo fala sobre luto? Sim, Sim, ele é um grande tributo, esse filme. concordo. E ele, eu acho que é perfeito pra fechar a temática abordada na fase 4 da Marvel. Perfeito. E eles usam branco, Exatamente. né? Pra representar É, isso. e outra coisa Gosto linda, disso. porque, tipo, É. tu vai lá atrás de, tipo... Eu acho que essa questão da gente encarar a morte como coisa triste é uma coisa muito católica, saca? E eu acho que a gente tem muitos outros cristão, pensamentos. Exatamente, cristão, perfeito. É o mesmo problema com Sandman, joguei aqui a bomba pra Sandman. Mas, tipo assim... meu problema com a série cristã do Sandman. Mas, enfim, eu acho que isso é muito lindo no filme abordar. E como a gente tá falando, toda a fase 4 trouxe diversas coisas de luto. Homem-Aranha, o próprio Thor com a morte da Jane, entre tantos outros. Eu não tô falando de qualidade. Loki. WandaVision... Tá falando da temática, Tipo, né? Sim. temática. E parece que
É muito triste a gente falar isso, né? Mas, tipo assim, o filme que fechou, eu acho que eles seguraram realmente pra fechar a fase. Um filme que trazia um luto real, sabe? Perfeito. Então, tipo... Uma metalinguagem. Uma metalinguagem que, na minha opinião, foi um... É como eu falei, já disse, é um filme muito difícil de analisar por causa disso. Porque a gente se emociona, cara. Tipo, mesmo que a gente esteja falando vários pontos negativos aqui do filme, desde a abertura até a cena final, eu reparei uma coisa assistindo a segunda vez que eu não tinha reparado de primeira, que é logo naquela primeira cena que a Shuri e a Ramonda, elas vão queimar a roupa, né, do luto, e a Shuri não queima. Não queima. A mãe fala, né, tipo, quando eu queimei, eu senti que a mão dele estava no meu ombro. E na cena pós-crédito, quando aparece o filho, eu fiquei, olha, pois é, né, que legal. Então, tipo assim, eu adorei isso. E, Ainda tipo, mais quando a criança fala um nome. Sim, então, Foi tipo, aí ele que é um... me pegou. Cara, Pois é, você aí quase também te me matou matar, total. Nossa, me sabe? matou. Comecei... Ai, Falei meu pro Matheus, Deus. caraca, porque Matheus, acho que eu vou ter um infarto aqui. É Eu porque vi o isso- filho do rei, cara. Isso é a fase 4 da Marvel. É um novo ciclo. Exato. Sim. É uma nova realidade, né? Muitas Sim. coisas se encerram e também muitas coisas nascem. Ainda mais depois de, querendo ou não, a fase 3, ela, tipo, trouxe uma saída de vários personagens fortes, né? Então, tipo assim, a gente tá reconstruindo. A fase 4, eu acho que se a gente colocar ele em ordem, eu tô falando isso muito no achismo, a gente teria que realmente sentar e colocar numa ordenzinha, eles representariam todos os ciclos do luto. Todos os filmes da fase 4, sabe? Talvez, tipo assim, não na ordem que eles foram lançados, mas pensar em todas as etapas do luto, elas estão sendo abordadas em todos esses filmes e séries, entendeu? Sabe? Tipo, E como um todo. isso, na minha opinião, fica muito nítido nas duas primeiras produções da fase 4, que é a série da WandaVision, e depois Viúva na Negra. sequência, a gente tem o Soldado Invernal. As duas com, digamos assim, tramas mais originais. Tá. Sim. Porque a Wanda, ela sofre um grande trauma, né? A perda, Sim. né? Do seu amor, do Visão, e tem que lidar com isso. E no Soldado Invernal e o Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem o quê? A gente tem o Anthony Mack, lindamente, sem Wilson, tendo que lidar com a perda do seu maior ídolo, do seu maior ícone. Steve Rogers. Steve Rogers. E ainda mais, Meu amor. ser aquele que vai carregar o escudo de novo. Sim. Então eu acho que, inclusive, tem uma vírgula de qualidade dessas Sim, duas produções concordo. pro resto todo, Sim. que tem até Wakanda para sempre. Inclusive, acho que Falcão e Soldado Invernal é a melhor série da Marvel. Tipo Também assim, concordo, Eu as gosto pessoas- muito de Loki, Cara, eu não consegui gosto assistir muito de tudo, mas She-Hulk, eu até falei pra eles, eu tava gostando, cara. Eu gostei muito. Eu muito, gosto de Loki, mas no sentido de que entender essa ideia central da fase, porque Isso. fecha muito bem Concordo. Wakanda para sempre mesmo. Já tava ali dizendo, olha o que a gente vai fazer. Sim, verdade, E a gente vai concordo. trabalhar assim a partir de agora. É só uma questão também de análise, de crítica também. Enfim, muita gente, a Wanda, falando da Wanda. Enfim, tá, ela pode ser maluca? Pode. Mas assim, se eu tivesse o poder que ela tem, será que eu não faria a mesma coisa? Eu faria pior. Eu faria pior. O lance, ela queria trazer o quê? Os filhos dela. É uma E coisa... eu ia me vingar de quem me sacaneou, é uma cara. das melhores personagens da fase 4. Eu gosto muito Como mais dela. bem desenvolvida, sabe? Eu gosto muito dela. E Essa ideia que tu... O WandaVision, eu achei assim, um seriado da Marvel, mas que não parecia ser da Marvel. Sim. Eu lembro de uma discussão que eu tive Parecia uma outra coisa, qualquer. que WandaVision parecia um TCC. Porque, tipo... ainda mais a cada Não, episódio é um tipo de de linha de É como de se a Marvel produção. estivesse entrando pra televisão, entre muitas aspas, Isso. né? O serviço de streaming Isso. mostrou. Olha como a gente estudou a TV antes de aparecer, sabe? Verdade. tipo, eu acho Lobisomem isso na maravilhoso. Lobisomem na Noite Legal, faz É isso. outra prova É. maravilhosa. Aí vem e mostra como eles fazem tudo bem alinhado, né? Sim. Tem esse Isso é muito começo, bom. aí vem Lobisomem na Noite. Tá aí, filme de monstro antigo. Toma, esse que vocês querem? Querem cinema? Tá aqui pra Bom, vocês. peguem, assistam, curtam. Eu tenho mais uma dúvida aqui que eu anotei que eu queria falar com vocês. O que, é que vocês acharam da Hiri? Eu ainda não tenho uma opinião 100% formada. Não precisava ter no filme. Mas o que você... Ela tá. O que é que vocês acharam? dela, não sabe? gostei. Cara, eu quase não notei. Achei legal, não esperava. Tanto que quando anunciaram que teria a série da Coração de Ferro, eu fiquei assim, já? É uma personagem É muito uma personagem recente. recente ela pra é gente divertida, trabalhar. mas... Porém, É a divertido, gente ela- tem uma personagem que é recente também, a Kamala Khan. Sim, Que a série não deu muito certo, não. Isso me doeu tanto, mas depois a gente conversa fala sobre sobre isso, né? Tudo bem, a melhor coisa da série foi a pós-crédito. Enfim. Aí, eu não tava com muita expectativa, mas eu até gostei da atriz, a interpretação dela foi legal. Mas- eu tenho eu uma... acho que ela me fez rir. As cenas com ela foram são divertidas pra divertidas. caramba. Eu tive
problema, assim, porque, como eu falei, fui ver 2 vezes. Da primeira vez, o pessoal sabe de quadrinho. Então, tipo assim, falar, sabiam, Hiri, que legal, olha, ela tá no filme, vai aparecer o MIT, vai aparecer tudo. Quando eu fui ver depois, por exemplo, com a minha mãe, que não sabia nada da personagem, ela terminou me perguntando por que tem um outro Homem de Ferro no filme, sabe? Sim. Então, assim, pra mim, isso é um problema no filme, entendeu? Por mais que eu tenha gostado muito da personagem, como a gente tá falando, a gente não tem que fazer uma pós-graduação em quadrinho pra ver um filme. Não, acho que isso é errado, inclusive. Então, tipo, é um problema que eu achei no filme, assim, por mais que eu tenha gostado muito da Hiri, faltou talvez um diálogo a mais, uma coisinha, só pra explicar um pouco melhor, sabe? Eu gosto da Hiri, não gosto da Hiri no filme, e acho que não precisaria ter ela no filme. Porque a justificativa que encontraram, inclusive, é muito ex-máquina. Sim, concordo. Literalmente máquina. Podia ser utilizado pra qualquer pessoa. Sim. Né? Até a série eu acho que poderiam trabalhar outros personagens. Mas bora ver como é que vem. A série eu já gostaria de ver ela numa série com mais tempo de tela. Um filme da Hiri. Eu sou do time que, tipo, eu gosto de série da Marvel, mas também... Tudo tem limite, sabe? Tipo assim, eu acho que algumas séries... Demolidor. Assim, é porque assim, o problema é porque eles querem se prender à fórmula e eles acabam fazendo todas, 90%, não tô falando todas, mas a maioria das séries da Marvel eu sinto que o meio é uma encheção de linguiça. Que podia ser, tipo, os 2 primeiros, 2 últimos episódios e faria um mega filme, entendeu? É por causa disso que o Falcão e o Soldado Invernal... Não, esse eu concordo, eu gosto muito, não fale de Falcão e Soldado Invernal. É por isso que é a melhor série, porque um grande filme de quase 6 horas de duração. Sim, é verdade. A diretora, ela fez dessa forma o filme. Fale, Jackson. Cara, é assim, esse lance de inserir um personagem, ok, no filme... poderiam inserir a personagem do Coração de Ferro, ok. O lance é que eu achei que foi jogado. Quem não conhece, sei lá, uma tiazinha de 70 anos vai assistir o filme com o neto. O neto conhece. Mas ela vai perguntar, o que é isso? Geralmente eu sou o neto. A tua mãe perguntou, não foi? Foi, mas minha mãe não tem 70 anos, tá? Minha mãe gosta de super-herói. Não é uma comparação, mas ok. E a pessoa não vai, sabe? Vai ficar voando. Vai ficar voando. E isso não é só na Marvel, na DC também acontece. Enfim, qualquer outra adaptação de quadrinho também. Insere-se um personagem que cai de paraquedas, ninguém sabe quem é. Pode conhecer o personagem principal, mas o antagonista... quem é esse cara? E às vezes não é bem inserido, como foi o caso daqui, que eu acho que não foi bem colocada. Sim. Você tira ela do filme e o filme acontece. Pois é, o filme acontece. Então, cara, eu acho isso um erro absurdo que os roteiristas, não sei se são os roteiristas, são os acionistas, que continuam a insistir. Isso me afasta um pouco desse tipo de filme, às vezes. Eu acho que o problema é como tu vai colocar. Eu acho que aí a gente entraria numa discussão filosófica muito longa do que é necessário e o que não é necessário na arte. Então, tipo, a gente falaria a hora. Bora ter essa discussão aqui. Então, tipo assim, eu acho que não é que seja necessário ou não no filme. Às vezes tem bandos de filme que a gente gosta que tem coisas que, entre muitas aspas, não são necessárias pra sua narrativa. O problema é como o negócio é como tu insere. Exatamente. Então, a Hiri tá muito boa no filme. Eu gosto dela no filme. Só que ficou faltando coisas no roteiro pra deixar as pessoas, tipo, entender mais por que ela tá, tipo assim, quem é essa personagem, sabe? Porque aí senão fica com essa impressão que a gente tem. Ela foi colocada pra ter a série. Legal. Não, é fanservice ótimo. Adoro. O fanservice muito o Howard e o Pato em todos os filmes do Guardiões, pra mim, é a melhor coisa que tem. Tem que ter, né? Porque senão... Pega o Howard, né? Mas ninguém precisa saber do Howard. Isso pra mim é um easter egg, mas se tu coloca alguém como importância da narrativa, que tem um arco, como é a Hiri, aí falta. Aí funciona o Howard. Tem gente que não sabe quem é o Howard, né? Quem conhece fica fora. Caraca, o Howard. Adoro o Howard. O Pato, né? Que no Brasil teve um nome assim, eu achei bem bizarro. Ou super-herói. Podia ser o Howard ou o Pato, enfim. Ou podia ser o Super Pato. O Super Pato, enfim. Tem até... Cara, eu gosto desse filme, apesar de ser bizarro. Eu gosto também. Adoro esse filme. A gente comentou um pouquinho sobre o amadurecimento do diretor nessa obra. E por que a gente não fala um pouquinho mais sobre isso? Inclusive, a direção em si. Eu acho que quase todos os elementos principais da obra são apresentados de uma forma muito boa, né? Tirando a Hiri. Não é que ela seja ruim. Exatamente, repito. Só que ela ficou mal inserido. Isso, ela não é uma personagem ruim, muito pelo contrário. Eu só achei que faltou um pouquinho mais de explicação pra quem não conheça. Um sal e uma pimenta ali. Exato, um tempero, um sal. Um tempero, como diz. É bom, né? Você falou? Um pouquinho de pimenta? Eu tenho sido muito criticado por várias pessoas com quem eu falo sobre o filme e eu digo... Menos por mim, meu querido. Não, você sempre... eu gosto. E eu tenho dito que eu gosto mais desse filme do que do primeiro, né? E muita gente tem... Não, mas no primeiro tinha o Chadwick, né? No primeiro a gente tem, de fato, ali o Pantera Negra, logo depois de Guerra Civil. Fica mais interessante o filme. Eu falo, não, gente, eu acho que o segundo é muito melhor contada a história.
Eu acho que tem personagens que eu gosto mais, né, do que não só o próprio Pantera Negra. Por mais que eu não goste tanto da Shuri, talvez por uma questão da atriz. Sim, sim. Né? Pode ter causado esse, digamos assim. Eu acho que a personagem amadureceu no cinema. Eu gosto da Rainha Ramonda. Eu gosto muito daquela personagem. Gosto da discussão dela com a ONU. Tenho problema com a cena da ONU. Se você entra com armas na ONU, eu não sei se aquilo ali ia ficar legal. Não sei se eles sabem como funciona uma conferência na hora que foram fazer o filme. Exato. Tenho meus problemas com isso, mas é filme de super-herói, é um filme de fantasia. Então acho que tá valendo. Eu acho uma história muito melhor contada e eu assistiria mais vezes. Sim. Wakanda para sempre. Um outro ponto que eu ia falar, que eu gostei muito que tu trouxe, é a questão desse universo. Eu acho que o primeiro filme construiu um universo tão rico, que eles conseguiram realmente, por mais que a gente esteja discutindo algumas falhas, eles conseguiram fazer um filme segurando só aquele universo que eles já apresentaram no segundo, sabe? E eu gosto desses filmes... Eu acho isso fenomenal. Exato, é tipo Duna. O universo de Duna é maravilhoso. Heraldo? E tipo, conseguiria seguir um filme de Duna sem o protagonista, sabe? Porque é um universo muito mais rico, sabe? Mesma coisa com Pantera Negra. Ele olhou assim, ó. Ele olhou com o canto do olho agora. Não falem que eu tenho que alguma coisa zoou alguém que eu vou soltar. Se questionar por que todo mundo que vem aqui gosta fala bem de Duna, né, Heraldo? Não, eu acho que, inclusive, Wakanda, ela ser mais deslocada do universo Marvel como um todo, é um dos pontos que mais me atrai, né, dos filmes envolvendo aí o Pantera Negra. Sim. Mas, Jamile, tu falas muito do teu trabalho e da tua pesquisa que tu realizas. Que elementos mais destacados nesse filme você pode contemplar ali dentro do teu olhar científico? Com certeza seria o que eu falei, a questão da paisagem. Ela é apresentada no primeiro filme, muito naquela parte das montanhas, das rochas, quando eles fazem aquele ritual pro Pantera Negra. Mas eu estava com um olhar mais atento, até por conta da produção do trabalho, justamente quando a câmera passa assim... tipo, entre aspas, sobrevoando a cidade, ela contempla muito bem as formas do relevo de Wakanda. Aquilo ali eu até comentei com eles, com um bloqueio criativo muito grande para escrever o trabalho, mas quando eu vi aquela cena, parece assim que deu um estalo na minha cabeça. Montei uma aula só com aquela cena da paisagem. E assim, sobre o trabalho, é muito interessante ter essa visão mais da geomorfologia de Wakanda, porque quando a gente procura artigos científicos sobre Wakanda, sobre o Pantera Negra, sobre a representatividade negra na internet, a gente vê mais as questões sociais, as questões políticas, como tu bem pontuou. Eu até trouxe aqui 4 artigos para indicar para vocês. O primeiro é De Wakanda para o Mundo, uma análise de Pantera Negra, representatividade, ações sociais e construção de identidade, que foi feito aqui, em Belém do Pará, lá da Estácio. Eliandra Damasceno. Maravilhosa, abraço, Elisandra. Patrícia Carvalho e Anderson Oliveira, de 2019. Maravilhosa. Segundo, a importância social do filme do Pantera Negra, o que a gente mais vê falando mesmo das questões sociais, de Matheus de Araújo, 2018, lá de Brasília. O terceiro, O Mundo de Wakanda e Seu Rei, análises, de Daniela Damasceno, 2017, Bahia. E A Poderosa Wakanda. Esse aqui foi Poderosa Wakanda, que título legal. Pois é, Isso aqui, se eu não me engano, ela é uma monografia. Me inspirou bastante porque, né, o processo de construção do meu trabalho, eu foco em Wakanda, não é nem tanto no personagem em si, mas nesse país, nessa nação fictícia. E o Wakanda já é um personagem. Exato. O Wakanda já é um personagem que funciona por si só, como a gente vê muito nesse filme, inclusive. A Poderosa Wakanda, a representação do super-herói negro nos quadrinhos da Marvel Comics. E olha só, bora lá falar sobre isso aqui. Essa monografia é de 2010. Olha que interessante. A gente já vê a representação do herói, né, do Pantera Negra, desde lá de trás. A gente nem sonhava em ter a introdução do T'Challa no MCU, né, que ele só aparece primeiro em 2016. O MCU tinha acabado de começar, justamente, 2008. Então, já tinha essa representação dos quadrinhos na vida acadêmica. Achei sensacional, isso foi como uma inspiração. Lembrei muito de um professor, o professor Matheus Monteiro Lobato, um abraço, meu querido, que ele trouxe uma aula de uma das disciplinas e ele me instigou quanto a produções que relacionassem os quadrinhos e a academia
Tanto que, se tu for procurar, tem muitos sites que eles listam pra ti só artigos que trabalham com o mundo geek. E a gente vê muito a presença do Pantera Negra, pelas questões da É representatividade. muito rico, né? O personagem, E do Batman. toda a franquia. Falando sobre Gotham. Todas Gotham as também é uma questões que Gotham... personagem. Exato. Já discutiu isso aqui, né, Matheus? Todas Gotham é as uma questões que personagem. Gotham traz. Eu Perfeito. achei Adoro muito legal Gotham. de trazer isso, porque a gente estava tendo uma discussão um tempo desse no meio acadêmico mesmo, de tipo, o como às vezes o quadrinho ou a cultura pop como todo não é levada a sério no meio Perfeito. acadêmico. Não, é visto E a como gente que trabalha descartável. com isso. Até a gente comentou, né? A gente conversou online. Eu tenho uns trabalhos acadêmicos relacionados ao mundo geek. E tipo assim, a gente. Pô, só uma citação muito rápida. Eu lembro quando eu entrei na pós-graduação que eu fui fazer um artigo sobre filme, né? E eu usei um anime, o Páprica. E tipo, o pessoal não. E era Páprica relacionado ao dadaísmo. Tipo assim, eu fiz toda uma análise histórica e artística dele. E o pessoal, tipo. Não, sabe? Tipo, teve uns 3 artigos na mesma sala, e eu não tô falando mal do filme, mas de tipo assim, de Senhor dos Anéis, ou tipo esses filmes que... Eu amo Senhor dos Anéis, inclusive, mas tipo assim, a gente só vai mesmo pros filmes mais recentes ou mais populares, tipo, e quando a gente fala anime, essa galera do mesmo meio geek que Senhor dos Anéis era a comunidade geek, tava tratando mal. Dá o uma artigo. esnobada, né, E eu cara? fico, mano, tipo, da Fica mesma sem forma, entender, sabe? Tipo, porque tu tem essas elites, aí eu, sei lá, eu me incomodo um pouco, Nossa, isso sabe? é até chato, muito porque chato. Tu falou umas elite, né? Uns Então, é. grupos assim que acham que, enfim... a galera que é do mesmo meio fazendo isso. Eu já vivenciei Ao invés coisas de assim. apoiar a produção. Exato, eu já vivenciei situações como essa na universidade, mas com professores que não trabalham essa temática, essa geografia cultural, que geralmente a gente insere essa parte mais cinematográfica na geografia cultural, professores mais conservadores. Já Isso. recebi críticas sobre trabalhos relacionados a filmes. E agora tu me relatar que o pessoal da mesma área fazendo isso é muito triste, meu Não, Deus. E eu fui assistir esse artigo da Elisandra quando eles apresentaram no Intercom. Ela trabalhou comigo. Ai, que Legal. A gente tudo! trabalhou vez que é junto. um artigo comentado Sim, aqui pela ai, Jamile, que uma pessoa que Tipo, acompanhou a apresentação. Eu tô A Elisandra. citando ela. Já mandando um abraço pra ela. A gente trabalhou junto no laboratório de tecnologia da FPA. E aí ela foi apresentada no Intercom de 2009, o artigo. E eu assisti. E eu via como as pessoas não prestavam levavam a atenção, sério, cara. né? E o trabalho tava maravilhoso. É uma mídia saca? descartável. É uma mídia ainda- descartável. Ainda Aí eu tem essa fico- noção, infelizmente. Eu tava nessa luta também de um artigo que eu Quadrinhos. conversei contigo sobre filosofia e Homem-Aranha, sabe? E tipo, eu tô com essa dificuldade de tentar levar falando de objetivismo e iluminismo, sabe? Dentro dos quadrinhos do Homem-Aranha. E, enfim, o pessoal não leva a sério, porque é quadrinho, gibizinho de super-heróis, sabe? Então Engraçado, eles tratam isso como se fosse um grande absurdo, né? total. Henri, vamos falar a verdade. Felicidade. Todo mundo considera Michelangelo um grande artista. E dentro dos quadrinhos nós temos também um Michelangelo, John Exatamente. Buscema. O Michelangelo da Tartaruga Ninja nos quadrinhos é maravilhoso. Não, a gente tem a representação do John Buscema como aquele cara, o Michelangelo da Marvel. Concordo. Né, pelos painéis que ele fazia, não só pelas ilustrações, mas por colocar dinâmica na arte. E o Michelangelo no Renascimento também conduzia a narrativa Exatamente. por meio de quadros, conduzia uma questão diferenciada. Então, foi citado arte lá, aqui no começo do programa, né? Você falou, isso é uma problematização a respeito da arte. E a arte está intrinsecamente ligada também à produção acadêmica, Sim. como a gente pode ver. Eu acho muito triste quando qualquer tipo de produção artística, acadêmica, não é fomentada por simples ignorância no mau sentido, não como a Isso. minha, que eu falo pro Jackson, que é uma virtude eu ser ignorante. Entendi, Mas é entendi. ignorância no sentido de você realmente não conhecer. isolar, não, Eu acho que é soberbo. e não querer Soberba, conhecer. eu concordo, eu gosto dessa. Você fecha, né, os seus campos de visões. E eu acho que todas essas obras, o filme que a gente tá falando, que é Wakanda para Sempre, né? Wakanda para Sempre não. Pantera Negra, falando baixinho. Wakanda para Sempre, bem grande. Wakanda para sempre! É um filme que fala sobre isso, de você expandir suas fronteiras, de você quebrar certas verdades, inclusive. Porque os ciclos são novos. As coisas morrem e as coisas renascem. Se a gente ainda não aprender isso com a fase 4 da Marvel, onde é que a gente vai aprender? No Chainsaw Man? Não sei. Cara. Lembrei de uma coisa Cada aqui que ciclo a da gente Marvel tava... tem um ar, né? Uma atmosfera. Lembrei de uma coisa aqui que a gente estava comentando sobre essa questão dessa, entre aspas, discriminação que a gente sofre. É engraçado a gente analisar, porque se tu comenta isso com um aluno em sala de aula, tu insere um filme desse como tua metodologia didática,
o aluno pira. Tu consegue entrar na realidade dele, o que é que ele sente, o que é que ele gosta. Tu consegue trazer os conteúdos da escola mesmo voltados pro Enem, inserir dentro dos filmes e destrinchar uma aula a partir daí. Mas quando tu traz isso pra universidade, ainda tem esse preconceito, esse olhar torto assim pra gente, Aí né? seria o conservadorismo. Sim, perfeito. Aí a gente vê a diferença da mente de uma criança vendo uma aula sobre isso e um professor já de anos e anos de experiência na academia tendo uma mente, entre aspas, mais fechada, né? Que nem é tão entre aspas assim. Eu vivenciei isso recentemente. Em sentidos específicos que você tá falando. Claro. Eu vivenciei isso sexta-feira passada, que eu fui numa feira de profissões, numa escola Godilins, lá pro Guajará, em Ananindeua. E eu comentei com os alunos que estavam para fazer Enem, eles estavam nessa feira de profissões justamente por isso. Eu comentei sobre o que é que você entende da geografia, por exemplo. Geografia é isso, geografia é aquilo. Falei, tá, tu gosta de geografia? Mais ou menos. Eu falei, e se eu te falar que tu pode estudar geografia dentro dos filmes da Marvel? Pode? Sério, tia? A gente pode fazer isso? Tia. E na hora tu cativa. Novo mundo se abriu pra aquela criança. Sim, Na hora se verdade. cativa. É por isso que é muito melhor trabalhar com elas. Sim. Muito melhor. É porque a criança ainda não tá inserida nesse meio de produção, né? Eu até digo que é o nosso sistema de ensino fordista pra fazer Enem. Perfeito, saca? colocou muito bem. É uma o que crítica. acontece. Eu acho que quando fala no sentido de educação, fala no sentido de criança, a gente tem que lembrar muito da frase que encerra o primeiro filme lá do Pantera Negra. Nossa, sim. Né? Enquanto tem muitos idiotas aí construindo muros, a gente tem que criar pontes. E a mente da criança ainda não tem esses muros. É o momento de criar pontes. É o momento de conhecer, de expandir horizontes. Então, eu acredito que o universo do Pantera Negra ainda vai ter muita coisa para ser retratada, tanto no cinema, quanto nos videogames, quanto nos quadrinhos, porque ele voltou a ter atenção merecida nos quadrinhos, ele estava meio que deixado de lado. Então é isso, gente. Os filmes são indicados hoje de super-herói, é o melhor filme. Então tem filmes muito bons, tem diretores muito bons trabalhando nos filmes aí. Diga a Chloe Zhao, né, que trabalhou nos Eternos, que eu adoro o trabalho que ela faz ali. Então é isso, tem muita coisa ainda por vir. E eu acho que esse filme ensina. Dá uma segurada, a fase 5 vai ser legal também. Cara, eu gosto da direção desses filmes da Marvel, né? De boa parte delas. Do Soldado Invernal. Né, os irmãos russos já. O Homem de Ferro já primeiro. assumem. O Homem de Ferro primeiro é legal Invernal. porque ele só aparece 2 vezes, eu acho, vestido de Homem de Ferro. Sim. E todas as 2 vezes ele rouba a cena. Eu achei aquilo incrível. O próprio Pantera Negra. Tava até fazendo minha coleçãozinha de filme de herói lá. Mas a Disney parou de lançar filmes no Brasil em DVD e Blu-ray. Essa liberdade é uma coisa que, de direção, é uma coisa que a Marvel tá revendo agora, assim, porque eles começaram com essa liberdade. Eu acho muito engraçado. E no início era com a Paramount, né? Era com a Eles Paramount. começaram aberto. Aí depois eles se fecharam pra fórmula. Mas um ou outro conseguia fugir. James Gunn. O Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia eu acho perfeito, nos 2 filmes. Eu acho que são os meus favoritos também, junto com o Soldado Invernal. Mesma coisa, o primeiro Doutor Estranho, por mais que eu goste, ele tem algumas falhas de direção, eu acho, que não deu pra soltar direito o Scott Derrickson, que é uma coisa que a gente viu no segundo, o Sam Raimi se soltar melhor. Sim. Não tô falando de qualidade do filme, eu tô falando de direção. Mas, tipo, a mesma coisa, o Ryan Coogler, por eles terem deixado o Ryan Coogler fazer o que ele queria, que já é um diretor, o Fruitvale Station é maravilhoso. Sim, e Creed nem se fala, cara. Então, tipo, era um foi cara o primeiro muito dele, bom. não foi? O Fruitvale? Fruitvale é o primeiro Foi o filme primeiro dele. E é Sim, muito é bom. Ele já tinha bacana feito esse alguns filme. curtas, mas esse é o primeiro longa e é maravilhoso. Creed, Então, até tipo, hoje eu falo sim. que as pessoas que não gostam da direção de Creed, aí o quê? Exato. Fazer um E trabalho aí bom. Tem probleminha, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, tá. E foi, não sabia desse fato, não. Não sabia desse fato, eu te juro. Salve, Heraldo, Creed, Duna. Ô, Heraldo. Duna eu concordo. Creed é melhor que rock, né, Heraldo? Não, peraí. Peraí. Eu tô exagerando. Peraí, tô não. zoando, Agora, não me corta. agora eu tô Não no me time corta, Heraldo. pô. Peraí, como assim? Tô brincando. Jackson, Creed Brincadeiras 2 é o parte. melhor filme do rock. Não, senhor. Creed 2 é o melhor filme do rock. Ele tá indo embora. Não, eu tô dividido aqui. Eu tô no time Heraldo, tô no time Henri. Pera lá, Matheus, sou teu amigo, porra. Time Carcinha Pop, liberdade de direção. Pode continuar, Henri. Tava muito que boa a esse sua cara- fala. Melhor rock é o segundo. Mas... Não, é isso. Eu acho que Em geral é isso, eu acho ele um diretor muito bom e a Marvel acertou em dar esse espaço pra ele. A fase 4, a gente teve muitos filmes que tiveram liberdade de direção, como a gente falou já, o Sam Raimi, a Chloe Zhao, o Ryan Coogler.
Por mais que eu goste do terceiro Homem-Aranha, ele não é um filme de diretor. Enfim, mas tipo assim, mas eles conseguiram Sem Volta pra casa. Mas tipo, os que eles deixaram uma liberdade, isso foi muito bom. Eu não tô falando mal do Homem-Aranha, eu gosto, gente. Não, eu olhei porque ele tem críticas. Eu tenho muitas também, a gente troca essa ideia Todos depois. temos, né? Pra mim, Mas, enfim. nada funciona. Filme de Homem-Aranha que tem muito Homem-Aranha e não tem Homem-Aranha. Assim, é um filme... Agora eu que vou embora. Gente, que horas vai Service, acabar a né? gravação? É um filme fanservice, né? Mas, não, eu achei legal, Não, eu odeio o Homem-Aranha da MCU. Eu não gosto dos filmes do Homem-Aranha, mas eu adorei o terceiro filme. Achei divertido, é um perfeito. fanservice. Tira essa parte última que eu falei na edição, porque o meu Instagram tá crescendo. Eu acho que esse momento Não, agora... não, só Eu tô deixando de seguir agora mesmo. falar mal aqui tem que ficar. A favor do esclarecimento. Não corta nada. Não, e eu acabei de falar da questão acadêmica do Homem-Aranha, é por isso que eu odeio o Homem-Aranha do MCU, sabe? Perdeu Não, mas toda a eu te questão entendo, trabalhista, eu te entendo, sim. toda Eu te dele que entendo. odeio. Mas enfim, é isso. O Homem-Aranha favorito é o Sam Raimi. Concordo. Sam Raimi, ele fez o Homem-Aranha? Foi o Tobey Maguire, né? Não, direção. Ai, meu Deus. Que Tá bom. piada boa. Tá bom. É meu amigo, eu gosto. Essa é a vingança, Jackson, pelo que você fez comigo em 2018. E... que o Márcio assim, ele fica esperando. É, tipo isso. Não, assim, eu não gostei do Espetacular Homem-Aranha, não assisto nem... Enfim. O do Tom Holland, eu gosto... Gosta? Eu amo o Espetacular Homem-Aranha. O Tom Holland eu gosto porque eu acho ele ator. simpático. É, o ator. Eu Andrew gosto Garfield, muito do Andrew primeiro. Eu realmente gosto muito do primeiro. O segundo filme eu segundo gosto. filme. Andrew Dos Garfield dois. é o melhor ator dos três que já fizeram. Andrew Não, ele- Garfield, com ele é o melhor certeza. Homem-Aranha. O Andrew ele é bom ator. Não tem nem o que... Não, eu não acho ele tão bom como Peter Parker e algumas falhas de roteiro, mas Sim, eu acho sim. ele como ator o ator, melhor. o melhor. E em breve ele tá ganhando Oscar. Tenho certeza. Sim, Esse já, cara foi tá- indicado várias vezes, né? Esse cara merece O problema, eu acho, foi o próprio Andrew filme Garfield. mesmo com ele. O Andrew Garfield foi o próprio filme o problema com ele. Ele é um bom ator, mas não, Não, não o tava problema, bacana. o problema não é ele. Não O era problema, papel, o problema o do papel filme era- do Espetacular Homem-Aranha são o estúdio. É, É total estúdio. concordo. Saca? Por mais que eu ainda ache que o primeiro é bom. Eu gosto do primeiro Espetacular Homem-Aranha, mas o segundo... Eu acho pra que o mim- primeiro é uma o linda Top- diversão. O É, Tobey, bacana. O primeiro é uma linda ele diversão. não é um bom ator, mas ele pegou, digamos assim, Ah, eu já uma não boa concordo. trama. Eu não acho. Ele Eu acho que o Tobey funciona muito como Homem-Aranha. Não, Tipo, como Homem-Aranha, ok. Peter Parker. É, como Peter Parker. Como principalmente. Homem-Aranha, não. É, como Peter Parker. eu acho que Ele entrega, funciona, porque ele tem aquela cara de bobalhão, de otário, entendeu? é. Mas, tipo assim, outros filmes dele eu assisti já não... Fora como Cães e Gatos também, que ele só empresta a voz, ok. eu gosto de Great Gatsby dele. Como Cães e Gatos. Qual? Great Gatsby. Ele Ah, eu sim, gosto. sim. Enfim. Tem Você- um você- também, eu acho que é regra... Não sei, é um de jogo aí. Vocês começaram a falar de qualidade. Como foi que o assunto foi pra isso? Não sei, é. Não, porque... Isso acontece sim, muito aqui. Isso acontece. Acontece muito aqui. Você tava falando de rock 2 semanas atrás? Do nada falou de Parasita. Começou a falar de Parasita, Pânico, Segundas Intenções. Eu revi Parasita ontem, eu precisava rever esse filme. Aí eu atualizei a crítica dele no Letterboxd, eu coloquei assim, o capitalismo falhou, falha e falhará. É a definição desse filme. A gente tá voltando pra Parasita de novo. Não, é legal, é legal isso. Não, deixa. sem problema. Não tem problema. Castanha Pop. Vocês estavam falando de premiações, de qualidade de direção, produção. Acham que esse segundo filme do Pantera ele vai também pegar algumas indicações? Eu acho que algumas vai. categorias Eu do acho Oscar? que ele Penso pega que no vai. mínimo 3. É? Eu acho que ele Quais pega... seriam? Não ganhar, talvez, mas pelo menos indicação. Indicação. Eu acho que edição de Ele som vai ser indicado a melhor trilha sonora original, tenho quase certeza. Trilha sonora, ele tem que ser indicado, mesma coisa, figurino. A categoria som se Tipo, unificou, não é? Eu acho que som ele vai. Não, tu acha o som? Eu não sei. É porque a gente teve. Na verdade, eu acho que já tem um campeão de som desse ano, que foi Top Gun Maverick. É, pode ser. De qualidade sonora. pode ser. Mas, Maverick, tipo, pode ser. talvez indicado, mas eu ainda acho que talvez. Mas assim, no mínimo, vai concorrer melhor figurino, melhor fotografia. Desculpa, fotografia talvez, mas não tenho certeza. Melhor trilha sonora original e melhor canção original pra aquela da Rihanna. Da Rihanna. Não, eu concordo. Melhor filme. Concordo. Eu acho que esse ano não. Assim, tipo... Acho que a questão emocional não pode... Cara, aumentar. só se o Oscar continuar nessa estratégia dele de Coda ganhou, continuar, né? Então, tipo... se for pra basear em emoção, Coda foi a vitória, enfim, totalmente emoção, sabe? Emoção, é. Mas eu Remake não de Família sei, Believer, né? cara. Nossa, mano... Eu achei a Família Believer um pouco melhor. Eu gosto dos dois, mas... enfim, Eu só assisti o Família eu tô, Believer, eu ainda tô não. desfocando inferior, aqui. né? Por mais que eu acho que Coda tem pontos positivos em relação à família Bellier, principalmente questão do elenco realmente ser surdo, tipo,
eu acho que ele é um filme Ctrl-C, Ctrl-V facilitado pra americano ver. Tipo, inclusive a cena final, que tipo, enquanto no Família aí. Bélier é só realmente a Libra, né, na linguagem francesa, que eu não lembro qual é a sigla agora, no do americano fica mostrando os flash forwards dela. É o filme pra inglês ver tradicionalzão, sabe? Que facilitar o entendimento. E eu saí tão pé da vida desse filme. Pega refilmando. Eu gostei, é um bom filme, eu achei bonitinho. Ainda mais por ser remake de outro filme que eu gosto. Não, sim, mas, sim. Mas voltando a falar do Pantera, que senão eu vou falar horas disso. Pelo amor de Deus, corta isso. Tem que votar em outro podcast. Não, a gente tem que votar em outro podcast. Mas falando do Pantera de novo, eu acho que ele... Se concorrer melhor filme, a gente já tem que ver muito os indicados em geral desse ano. Porque a gente já tem alguns certos, tipo A Baleia, provavelmente... A gente já tem, assim, nem saíram os filmes, mas já tem lá os top, né? Eu ainda não sei se Pantera 2 talvez vá. Mas, tipo assim, eu sinceramente torço. Por mais que eu tenha tido minhas críticas, eu torço. Porque eu acho que ele tem seus méritos. Ele tem seus méritos, ele merece no mínimo concorrer, sabe? Mas eu vou ser bem sincero que eu não tô com toda essa expectativa esse ano como eu tava em 2018. É porque o primeiro rompeu barreiras, o segundo ele... É questão da importância também. segundo ele mantém um ritmo muito legal, como a gente falou, tecnicamente ele é até superior em vários pontos. Mas talvez não tenha aquela emoção que o primeiro teve, E né? tem a questão também de, tipo, se o Zack Snyder não fizer boot esse ano de novo pra cagar a votação de filme popular, tipo, talvez a gente possa colocar... eu odeio Zack Snyder. Eu odeio... Esse é o título do podcast. Eu odeio Zack Snyder. Não, Pantera Negra, Wakanda Forever. 2 pontos, odeio Zack Snyder. Eu acho que eu vou botar isso. Seria uma coisa muito louca, né? A pessoa clicaria, o que será que é isso aqui? Eu vou botar. Não, falando sério, eu convido vocês, já tô registrando, vou convidar vocês pra gente falar mal do Zack Snyder, pra um podcast lá no Claquete de Papel. Ótimo. A gente vai. Então, A gente vai falar tanto bem quanto mal dele. Não, se alguém for falar bem de Zack Snyder, nem entra em casa, tá bom? Eu odeio mesmo ele, né? Eu odeio o Zack Snyder com todas as minhas forças. É mesmo. Eu acho que se eu esquecer que ele fez 300, eu consigo ficar falando mal dele. Eu odeio 300. Eu odeio 300. É um puta filme fascista, cara. Caraca, Heraldo. Escalou muito. Madrugada dos Mortos. Pra mim, Wakanda. Madrugada dos Mortos. É falta de interpretação de texto. Meu Deus. Mano, tem muito pra falar do Zack Snyder. Eu quero muito ir pra esse podcast. Vai ser uma monografia inteira chamada Eu Odeio Zack Snyder. Vai render muita coisa. E a versão de 4 horas de Liga da Justiça? Tomando cu, tem muito o que fazer. Caracas. Caraca, tipo, quando saiu, eu falei, caraca, tomando cu, tem muito o que fazer. Mas eu comprei e assisti em 2 dias, mas eu consegui assistir. Tô brincando, eu vi. Eu acho melhor que a versão da Zack... Eu acho melhor a versão dele do que a do Josh Whedon. Com certeza. Aquela mas não quer dizer que é um filme bom, cara. Uma das primeiras aulas de roteiro na universidade, na pós-graduação, eles falaram assim... Vocês têm que escrever o máximo em menos linha. E se o cara fez um filme de 4 horas e não conseguiu mesmo assim explicar tudo que colocou... Então ele tem problemas. Irmão, saca? Tipo assim... Entendi. Por mais que eu acho que o Zack Snyder é um puta diretor visual. Ele poderia ser um diretor de fotografia, sabe? Mas os painéis dele são lindos, né? Lindos, eu concordo. Mas assim, eu já não gostava muito do Zack Snyder quando era mais novo, até quando eu vi o Watchmen. E aí a minha raiva começou, eu tenho tipo, probleminhas com o Watchmen. Tipo, eu não tenho probleminha, eu odeio o Watchmen do Zack Snyder, tipo assim, com todas as minhas forças. Eu achei esse filme muito arrastado, mas eu gosto de assistir. Jackson, manda mensagem pro Zack Snyder. Agora, e desculpa, gente, eu me exalto falando do Zack Snyder. A gente chegou à conclusão de que a gente odeia. Não tem problema. Você me deu, inclusive, um nome pra um novo podcast. Tomar no cu 2 pontos. Tenho mais o que fazer. A obra de Zack Snyder. Desculpa, eu vi que tu gosta de Zack Snyder, não foi? Não, é que eu gosto. Mais ou menos. Não, mas eu gosto disso. É porque... Não, assim, tem uns filmes dele que eu gosto. Eu acho que tem diretores que são muito consagrados na atualidade, que não tem uma qualidade tão boa assim como que a gente falou do George Lucas, que a gente tirou todo o conceito dele de diretor, produtor, a gente colocou... Eu não acho ele bom diretor. A gente colocou contador de história. Sim. E talvez seja o meu maior problema. Eu acho que tem muitos diretores que, como você falou, o Zack Snyder, acho que na questão técnica, ele dá um baile em muita gente. Mas no quesito contar uma história, no filme que eu gosto muito dele, lá do Homem de Aço, eu já começo a encarar vários problemas por isso dele. Sabe? Essa ação já não é mais ação. Já virou bagunça, já virou barulho. E eu adoro esse filme. É um bom filme, eu adoro também. Eu adoro esse filme. É isso que tu falou, concordo. De repente vira uma bagunça. E do que a gente já apontou aqui do Ryan Coogler, nesse filme do Wakanda para Sempre, a gente fala que talvez o meu maior problema
com o filme seja que ele seja arrastado demais em alguns momentos, a narrativa é truncada. Então, se a gente fez um paralelo com o Zack Snyder pra falar sobre falhas em contar Câmeras uma lentas do história... Zack Snyder também. E tem isso no Pantera Negra. Às vezes eu até pensei, eu tô vendo o filme do Zack Snyder. É verdade. Mas bom... Você já tá truncado, imagine isso daqui agora. Peraí que o Henrique tem alguma coisa pra falar não, aqui. e eu do Zack acho que, na Snyder. verdade... Não era nem do Zack Snyder agora. Vou falar de coisa boa. Ryan Coogler. Vamos lá. Eu acho muito legal, assim, porque a gente tem que saber muito separar isso, né? Tipo, tem diretor que é bom de filme espetáculo, sabe? Tipo, um exemplo aqui, querendo ou não, a gente comparou o Aquaman no início, mas James Wan é um diretor que sabe fazer isso muito bem. Ele consegue fazer um filme intimista, de Jogos Mortais 1, e até o filme de grandes explosões e grandes lutas como Aquaman e Velozes e Furiosos. Fazer dinheiro pra caramba. Exato. E pra mim o Ryan Coogler, ele é um ótimo... Cara, tu sente que esse cara estudou muito cinema. Ele não é qualquer diretor que chegou lá pra fazer, tipo... Aquela citação que você trouxe da cena. Pois é, de filme logo no soviético começo. e, tipo, entre tantas outras. É um cara muito estudado. Só que... E repito, eu não tô criticando e detonando. Eu acho que isso, na verdade, é um estilo de diretor. Ele não é um grande diretor de espetáculo. Vocês percebem em todos os filmes dele. Fruitvale Station, que pra mim ainda é um dos melhores dele, é um filme intimista. O próprio Creed, por mais que, nossa, que legal cena de boxe, não é tipo o boom de uma guerra como a gente tem agora. E não é um filme sobre boxe propriamente Exato. dito, né? E eu acho que ele conseguiu muito bem fazendo Wakanda pra sempre. Por mais que... enfim, a gente pode... Eu acho que é um dos melhores trabalhos dele. Em direção de cena como um todo, eu acho muito bom, realmente. A cena da guerra, no final, é muito bem feita. Por mais que eu ainda tenha a minha ressalva aqui de ser um navio no meio do oceano, é uma guerra muito bem feita. A condução é bem legal. Então, não faz tipo, sentido, isso é muito legal. Eu acho que a gente tá vendo o amadurecimento dele. Eu acho que esse cara só tem a crescer. Inclusive, fora da Marvel também, eu acho que ele é um cara que precisa... Ele tem tudo pra ser o novo Spike Lee, saca? Oh, que interessante. Tipo, o Ryan Coogler é um diretor que merece tudo isso que ele tá tendo. Então, que bom. Eu, inclusive, acho que... Eu acho pouquíssimo provável que eu vou falar agora, mas se ele fosse indicado a direção do filme, mesmo que não ganhe, o Oscar sendo o melhor diretor... Seria um reconhecimento do trabalho. Que esse cara merece. Merece. O Ryan Coogler merece muito, muito. Eu saí do filme tendo mais vontade de ver outras obras dele. Eu direto comentava com o Jackson, nossa, ele não tá... Ele fez também Jesus. Ele não tá bem nessa... Né? Ele não tá bem nessa cena. Né? Não, então é isso, gente. Qual o veredito de vocês a respeito dessa segunda produção do Pantera Negra, que não tem Pantera Negra, tem muito Wakanda? O que vocês acham? Henri, pode começar por você. Não, gente, eu vou repetir o que eu falei. Eu acho que ele é um filme que tem os seus defeitos, sim. Eu não vou virar e dizer que ele é um nota 10, e a gente falou vários deles agora. Mas é como eu vou reforçar. Ele é um filme que no emotivo ele pega muito bem. Ele é um filme que tem uma condução muito boa de direção. E, no geral, ele é um saldo positivo. E é um milagre, sim, esse filme existir, sabe? Concordo. Então... É pra dar nota? Vocês dão nota, essas coisas? Não. Então tá ótimo. Top. Mas... Top é geralmente como a gente fala dos filmes quando a gente quer que a galera vá assistir. Olha aí. Tá top o filme, vai ver. Tá top. Jamílio, o que você acha? Eu acho que o filme, uma palavra que possa definir esse filme no geral é tributo, como eu falei antes, é um tributo pro Chadwick, é uma linda homenagem às cenas. Eu fiquei feliz até, acho que a gente comentou isso no cinema, não trouxeram ele reaproveitando algo que já tivesse sido gravado, eles usaram realmente cenas dos filmes, foi muito lindo isso. Então o filme em si, pra mim, é uma inspiração, é uma homenagem, é um tributo belíssimo pro ator. Tirando, né, claro, esses pontos que a gente destacou aqui, que poderiam ter sido diferentes, mas é um filme bom sim, então assistam. É um filme assim que traz luto, traz digamos assim, uma coisa relacionada à lembrança, família, né? E até mesmo insegurança e empoderamento, que é o caso da Shuri, né? Sim. Então, são elementos que eu acho que ficaram bem trabalhados, apesar dos pesares, tem uma coisinha ali, uma coisinha aqui, como ele falou, que realmente não deu pra engolir, mas, cara, é um filme assim que, no geral, é um filme bom, achei bem agradável de assistir, achei melhor que o primeiro, cenas de luta melhor que o primeiro, não que o primeiro tenha seu desmérito, mas enfim, entre o primeiro e esse, eu sou mais esse. Eu tô contigo nessa, Jackson. Eu prefiro também o segundo filme. O primeiro tá aqui, assim, esse tá mais aqui um pouquinho. Eu prefiro o segundo filme, gosto bastante. E tô ansioso para outros trabalhos que o Ryan Coogler pode desenvolver dentro da Marvel, mais especificamente na Marvel. Gostaria de ver o que ele pode fazer ali dentro, né? Mexer com fantasia, pra mim
Sim. Sempre um leque infinito de possibilidades. A Marvel, personagem bom e que não falta, história boa também. É isso, a gente ficou por aqui? Não, assim, eu vou conversar com vocês que, dentre os filmes da Marvel de heróis, o Pantera Negra, quando eu assisto, eu relaxo. Eu gosto. Eu relaxo. Eu gosto. Os outros eu fico meio tenso, assim, caraca, o que vai acontecer? Pantera Negra, caraca, eu fico relaxado. O que vai acontecer? Fica prestando atenção até, né? Eu presto mais atenção. Não é só uma série que você deixa rolando. Deixa eu jogar meu Yu-Gi-Oh! Aqui no telefone. É um filme depois dele é Guardiões da Galáxia. É um filme com substância, E Soldado né? Invernal. Diferente do Zack Snyder. Caraca. Ser diferente do Zack Snyder já é um mérito pra qualquer mim, já é pessoa. ótimo. Nossa, ainda bem. Caraca, eu vi assim uma mensagem de ódio lá no nosso Instagram, né? Você odeia o Zack Snyder? Não, show de bola. Henri, muito obrigado por ter participado no programa de hoje. Dê essa mão aqui pra mim. Olha Mesmo lá, de olha longe. a gente ali. Ó, no geral, eu só quero agradecer que vocês chamaram. É como eu falei, eu acho muito legal o trabalho de vocês. Eu acho muito bom a galera tá produzindo coisa aqui em Belém de qualidade. Eu já tinha falado isso com vocês antes, assim, pela página e tal, mandando mensagem. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por terem chamado. É muito A gente legal. que agradece. Obrigada mano. por ter vindo. A gente agradece. Tá convidado pra outros episódios também. Vamos fazer aí uma pauta Zack Snyder, eu te odeio. I hate you. Por favor. I Hate You, Zack Snyder. É uma música, assim. Seria muito bacana. Não, e o convite já está feito. Vamos marcar E o essa. convite tá aceito já. Aceito, Perfeito. Desde já o convite tá aceito. Pra galera conhecer o teu trabalho, como é que faz? Tá lá, né? Vai lá. Não, gente, Só vai. só procurar Claquete de Papel no Instagram, Claquete de Papel no YouTube, no TikTok, no Spotify. Tô criando aí. Tipo, é como eu falo, lá pra mim é muito um hobby, né? Eu sempre encarei como uma forma de falar dos filmes que eu quero, dos filmes que eu odeio. E é assim, então por isso tem muita pauta lá de Zack Snyder, mas, tipo, no geral é isso. Só encontrar. Procurando Claquete de Papel em todas as redes sociais, tu encontra. Anime, quadrinho, filme. Sim. Tem de é tudo o que lá dá um pouco. vontade de falar. É por isso que eu digo que é muito um hobby. Eu nunca Sim. fechei, tipo... Não, legal. Eu gosto de falar o que eu quiser, sabe? Mas ao mesmo tempo é interessante, porque é muito puro também. Sim, Né? sim. Vem Tem muito disso. realmente da tua própria realidade e de todo o teu conhecimento ali envolto naquilo. Ou falta de conhecimento também, porque... No geral é isso. É uma forma de observar. Obrigado pela participação aqui Obrigado no Castanha pelo Pop convite. de hoje, Jamile Cook. Pra galera ficar ligada nesse episódio, quando ele sair, e nos outros também, como é que faz? É só vocês digitarem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify, coloca Castanha Pop que vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz. Olha que bacana. Jackson Tavares, tem alguma mensagem para os nossos ouvintes? Não, hoje não. Sem opressão, só isso. Sem opressão, é a palavra do dia de Jackstar. Jackstar, a gente falou que eu quero fazer com esse personagem, né? Já falou, vai ficar bacana. Eu gosto, eu aprecio o que você Anarquia espacial. Anarquia espacial. Tô criando um personagem baseado no apelido que eu dei pra ele. Perfeito. Show Olha de que bola. legal. O que a gente vai fazer com isso, eu não sei. Detalhes. Cara, eu Mas tô escrevendo. Eu vou ter, tipo assim, um fiel parceiro, tipo Duck Dodgers e Gaguinho, entendeu? Porra. Adorei a referência. Adivinha quem, Jamil? O fiel escudeiro dele tá baseado. Adivinha em quem? Márcio. O Márcio é um grande parceiro aí. Gente, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Valeu, siga lá o Caixinha Pop nas redes sociais. E até o próximo programa. Valeu! Então é isso, vinhetinha com gestos físicos. Só faltou essa. Aí eu tiro a camisa e tá um... Bem anarca, né, caixinha? Vai funcionar, meu querido. Mas Jackson Tavares, você tem a ficha técnica aí com você? Ficha técnica, olha aqui Arrase, sempre. arrase. Espero que seja certa, que eu... Não é errada ainda agora, mas tudo bem. Tá aqui, tá certa. Mas eu fui... Corta isso que eu vou falar agora. Mas enfim, eu não confio. Fala. Seu Instagram vai continuar caindo. Eu fui no... Versão brasileira, Castanha Pop.